Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as cartas de João e estamos ainda na primeira carta de João. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós havíamos visto já o prefácio, a mensagem apostólica, e já havíamos começado a primeira aplicação das provas. Tínhamos visto a prova moral, que diz respeito à obediência, a prova social, que diz respeito ao amor, e hoje nós vamos ver a prova doutrinária, que diz respeito à fé. Então vamos lá. João, nos seus escritos, ele começa a discutir as mensagens dos falsos profetas, dos falsos mestres, ou seja, as mensagens de heresia, e faz essa comparação com os cristãos. Então ele começa dizendo assim: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quando ele fala de anticristo, ele está falando de algo contrário a Cristo, algo contrário a Jesus Cristo. Isto é, todas aquelas mensagens, aqueles ensinos que estavam em confronto, em contradição, a mensagem que Cristo deixou para nós, a mensagem que Jesus veio ensinar para nós e que veio colocar em prática conforme Deus havia nos dado no Velho Testamento e nos escritos dos profetas. Quando ele fala de anti, quer dizer algo contrário a. Portanto, ele é contrário à mensagem de Cristo. Cristo, lembrem-se, é a missão. Jesus é o nome do nosso Senhor e ele é o Cristo. Isto é, a missão dele é a de salvação. Aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. Hoje, quando nós falamos de anticristo, normalmente as pessoas pensam numa pessoa em particular. Isso não era assim com João. Naquela época, dizer anticristo não era se referir a alguém especificamente. Em verdade, veja que ele diz assim, né, vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. O que era esse anticristo? Ele era, na verdade, este conjunto de falsos ensinos, estas doutrinas falsas, essas doutrinas heréticas. Então não era alguém, era um princípio, era uma mensagem, era um ensino errado. E ele fala em relação à última hora. Ora, quando se fala em última hora, eu estou falando do fim. É a última hora. Estou no final. O tempo já foi passando, eu estou no fim deste tempo. Então, quando ele fala de última hora, ele está falando que nós estamos nos aproximando do fim. E como é que nós sabemos disso? Ele diz que sabemos que estamos no fim porque os profetas disseram e o próprio Jesus disse que no final dos tempos existiriam falsos mestres, aqueles falsos que poderiam enganar até mesmo os santos. Então ele está falando aqui que já estamos no fim, porque o anticristo, ou seja, aquela doutrina errada, já está entre nós. Ele continua dizendo: saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. De quem ele está falando? Desses falsos mestres, desses falsos ensinadores, desses falsos profetas, destas falsas pessoas que vêm ensinar ou tentar ensinar mentiras, que vêm tentar
desvirtuar o povo santo, que vem tentar afastar o povo santo do caminho correto. E olha que coisa interessante, ele diz, eles saíram do meio de nós, do nosso meio. Significa que eles eram conhecidos? Claro que sim, eles faziam parte da comunidade. E eles saíram não porque alguém expulsou, alguém tocou de dentro da comunidade, da igreja. Não, eles saíram porque eles quiseram sair. E por que eles quiseram sair? Porque eles foram desmascarados por Deus. Deus conhece os corações. Deus sabe as intenções. Deus conhece todas as coisas que estão no nosso coração, que estão na nossa mente, na nossa alma. E aí, quando eles saem, significa dizer que eles não conseguem mais ficar naquele ambiente onde tem uma doutrina correta. E, portanto, ao sair, eles provam que estavam de má intenção. Eles não ficam ali, eles vão tentar desvirtuar estas outras pessoas. Né? Quando ele fala de os nossos, né? Nenhum deles é dos nossos. Quem é nosso? Quem é eles? Eles são os falsos, são os mentirosos. E quem é o nosso? Nossos são os cristãos, são os verdadeiros, são aqueles que ficam firmes, são aqueles que perseveram, são aqueles que estão ao lado de Deus e em comunhão com Deus e na palavra de Deus. Aqui João está nos ensinando uma coisa importante. Estar na igreja não quer dizer ser da igreja. Estar junto à comunidade não quer dizer ser da comunidade. Não quer dizer ser santo. Não quer dizer ser verdadeiro. Né? Eles estavam ali, mas eles não eram. Então nós temos que tomar cuidado, porque até mesmo dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, existem aqueles que não seguem a palavra, que acham que sabem algo que não é verdadeiro, que não é de Deus, não é da palavra de Deus. Então nós temos que ficar atentos a estas pessoas e atentos para não cair na conversa deles e nestes falsos ensinamentos. João continua, mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Pois muito bem, como assim nós temos a unção? O que é essa unção? A palavra em grego quer dizer crisma. Quando João diz que nós temos a unção, significa dizer que nós temos o Espírito Santo. Esta unção é esta verdade que o Espírito Santo coloca no nosso coração, na nossa alma, no nosso conhecer, no nosso ser. Nós somos ungidos, nós temos a unção, a crisma do Espírito Santo. E quando nós temos esta unção do Espírito Santo, nós somos protegidos contra a mentira. Como assim nós somos protegidos contra a mentira? Como nós podemos estar protegidos contra a mentira? Porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele não pode compactuar, ele não pode ficar ao lado da mentira, porque ele é verdade. Ele está transmitindo algo que vem de Deus e, portanto, é verdadeiro. É o Espírito Santo que nos dá o verdadeiro conhecimento. Gnosis, né? Conhecimento em grego quer dizer gnosis. E é por isso que eles se chamavam gnósticos. A gente viu numa das aulas anteriores, os gnósticos era a principal doutrina herética que existia e que existe ainda hoje, amado.
Ele existe ainda hoje, é preciso ter muito cuidado com esses falsos ensinamentos, porque eles se dizem conhecedores, eles se dizem sabedores da verdade, e na verdade eles não são sabedores de verdade, a verdade não está com eles. É mentira, não é um espírito de verdade, porque quem tem o Espírito Santo é que tem espírito de verdade. E estes falsos doutrinadores, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles não têm o Espírito Santo e, portanto, eles não têm a verdade. Eles são mentirosos. E nós precisamos nos cuidar, nós precisamos usar aquilo que o Espírito Santo pode nos dar para nos protegermos, para termos o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que vem de Deus, o conhecimento que vem do Espírito Santo. João continua e ele fala da natureza desta heresia. Como é que era essa heresia? A gente já andou falando sobre isso no primeiro vídeo sobre as cartas de João. Mas ele continua aqui, ele diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o anticristo, este que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. O que estava acontecendo aqui? João está nos explicando o seguinte: estes gnósticos ou estes falsos mestres, esses doutrinadores de heresia, eles sempre diziam que ou Jesus não era divino ou Jesus não era humano. Ora, uma coisa e outra está errada. Por quê? Jesus é o Filho de Deus. João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Gênesis, nós já ouvimos falar Deus falando que façamos o homem à nossa imagem. Façamos quem? Façamos é plural. Façamos significa que Jesus já estava com Deus lá no início, lá no começo. Então, Jesus é divino? Claro que é. Mas Jesus também é humano. Ele veio até nós, ele é nascido humano, ele se fez carne por nós. Então, dizer o contrário é uma heresia. Jesus Cristo, ele tem uma dupla natureza. Ele é divino, porque ele é filho de Deus, ele veio do Pai para nós, e ele é humano, porque ele nasceu em carne por nós. Dizer o contrário é uma heresia satânica, ela é diabólica. Por que isto é diabólico? Porque ele nos afasta da comunhão com o Pai. Como assim ele vai afastar da comunhão com o Pai? Por quê? Porque Jesus é quem está revelando a Deus. Se eu não acredito na natureza dele, como é que eu posso acreditar na revelação que ele me dá? Ele é divino, ele é humano e ele está revelando Deus para nós. E por que mais ele nos afasta dessa comunhão? Porque ele teve uma razão de ter vindo a nós. Ele teve uma razão de ter deixado os céus e ter vindo em carne para este mundo. O objetivo dele era ser sacrifício por nós. Ele estava no meu lugar como pecadora, porque ele levou sobre si os meus pecados, os teus pecados. E quando ele fez isso, ele restabelece a comunhão, fazendo uma reconciliação com Deus. Ele pagou os meus pecados, como nós vimos em vídeos anteriores. Então, quando eu digo que ele não é divino, quando eu digo que ele não é humano, eu estou afastando da comunhão com o Pai. Porque Jesus é que revela a Deus. Jesus é que me reconcilia com Deus.
Você percebe a maldade e a doutrina diabólica que estava sendo pregada aqui e que está sendo pregada, porque hoje nós encontramos pessoas que ainda falam estas coisas. Finalmente, na prova doutrinária, ele vai falar, João vai falar para nós como combater esta prova, esta doutrina, como eu combato esta doutrina e como eu consigo ficar livre desta doutrina que é satânica. Ele diz assim: portanto, o que desde o início ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio vistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Então ele está lembrando que Deus é eterno e que Deus é imutável. Significa dizer que Deus era, Deus é e Deus será. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar. A mensagem dele é a mesma. A palavra dele é a mesma. Se você olhar, amado, de capa a capa da Bíblia, a mensagem é uma só. Nós precisamos estar em comunhão para termos vida eterna. Se a palavra não muda, porque Deus não muda, por que eu vou correr atrás de uma pessoa que vai me dizer coisas diferentes? Coisas diferentes são heresia. Como é que eu combato essa heresia? Como é que eu combato essa doutrina? Permanecendo em Deus, sendo constante na comunhão, tendo a palavra imutável de Deus no coração e não dando ouvidos a qualquer um, a qualquer mensagem. Porque às vezes essa mensagem, ela é agradável, só que ela vai me conduzir para o inferno. Ela não vai me conduzir para a vida eterna, ela vai me conduzir para a desgraça. Então eu preciso ter em mente, no meu coração, que Deus é imutável. A sua palavra é imutável, a sua promessa é imutável. E essa comunhão constante que Deus oferece através desses ensinos todos que Jesus trouxe é a vida eterna. Esse é o resultado. O resultado é a vida eterna. Finalmente, João explica o seguinte: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecei. O que está acontecendo aqui? João está dizendo o seguinte: eu não tenho a unção, eu não tenho o crisma que é dado pelo Espírito Santo. Sim, eu tenho. O Espírito Santo não é o Espírito de verdade? É. Então, pelo Espírito, pela verdade que o Espírito Santo testifica no meu coração, eu posso combater uma doutrina falsa e eu posso ficar livre desta falsidade. O Espírito Santo, amado, ele tem muitas funções, muitas. Aqui nós estamos citando apenas algumas. Ele é nosso mestre, ele nos ensina, ele testifica no nosso coração a mensagem, a palavra, a doutrina verdadeira, porque ele é verdadeiro. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso revelador, é ele que revela o nosso coração. Ele é o nosso ajudador. Portanto, meu amado, permaneçamos nessa mensagem, permaneçamos naquilo que nos foi ensinado, sem correr atrás de vento de doutrina, sem correr atrás
de promessas vãs, de promessas falsas e mentirosas, porque o inimigo é falso, o inimigo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, meu querido, que você permaneça, que você possa combater este desafio de falsas doutrinas, firmados na palavra, firmados no Espírito Santo, de acordo com aquilo que Jesus nos trouxe, né? Efetivando, concretizando a nossa salvação por amor de Deus nas nossas vidas. Bons estudos.